E o Senhor falando comigo sobre isso, sobre sofisma, e eu estudando sobre sofisma, Kelvin. E aconteceu uma situação comigo esses dias, e eu não identifiquei que existia um sofisma. Mas pastor, o que é sofisma? Pera aí que a gente vai chegar lá. Eu não identifiquei que existia um sofisma na minha vida, e que por conta desse sofisma eu me abati, eu me entristeci. Eu tive ações e reações que eu não deveria ter tido, porque antes disso acontecer, o Senhor já estava falando comigo sobre sofisma. Eu estudando sobre sofisma, eu lendo sobre isso na palavra, na psicologia, no dicionário. E mesmo estudando sobre isso, eu não me dei conta do que o que aconteceu comigo naquele dia estava relacionado com uma ideia que eu tinha na minha mente. Uma ideia que se parecia verdade, que parecia real, mas que na verdade era uma ideia enganosa, mentirosa. E aí eu fico encantada o quanto Deus fala ao nosso coração, e nós não nos atentamos. O Senhor já havia me dado uma palavra antes de que isso viesse a acontecer. Ele estava me alertando, Ele estava me dizendo: filha, presta atenção, você tem uma ideia, você tem um raciocínio que não é meu, tome cuidado. Mas eu não me dei conta, eu não identifiquei esse sofisma na minha vida. E é por isso que hoje eu quero ministrar sobre isso, ainda mais hoje, porque depois que se passaram os dias, quando eu fui meditar mais um pouco, eu falei: peraí, eu caí nisso, Senhor, eu vivi isso. Era por isso que o Senhor estava me ensinando sobre este assunto, porque eu precisava. Então você não vai mais cair nisso, eu não vou mais cair nisso, porque hoje o Senhor está nos alertando. Mas, Gleice, como que eu não vou cair se eu não sei nem o que é sofisma? Vamos lá. Primeiro vamos abrir lá a nossa Bíblia em 2 Coríntios 2:10. Eu não sei se é a mesma versão que está aqui, a ARA, Sheila, por favor. Aleluia. Porque a palavra de Deus fala sobre sofisma. 2 Coríntios 2:10? 2 Coríntios 10:3, desculpa. 2 Coríntios 10:3. Porque, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. O dia que, Kelvin, eu me rendi a uma adversidade, eu tentei lutar contra ela pela carne, eu não a venci. Porque embora nós andamos na carne, nós somos seres humanos, somos errantes. Mas nós não militamos. O que é militar? Não é lutar. Nós não lutamos segundo a carne. Porque quando eu luto segundo a carne, eu vou quebrar a cara. E foi o que aconteceu comigo. Eu não resolvi o meu problema, eu não saí daquela situação, eu permaneci, porque eu estava lutando com as forças da minha carne. Mas nós não militamos segundo a carne. Amém. Amém? Vamos lá. O que é sofisma? Sofisma é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Então ele é um argumento, ele é um raciocínio, um pensamento, uma ideia que é concebida com o objetivo de produzir ilusão da verdade. Ou seja, parece verdade, a lógica me mostra que aquilo é verdade, os fatos me mostram que aquilo é verdade, o que eu estou vendo me prova que aquilo é verdade, mas não é verdade. Que
embora simule um acordo com as regras lógicas, ou seja, o que é lógico? O que eu estou vendo. Aquilo é verdade porque eu estou vendo, porque eu estou vivenciando, porque eu estou sentindo, porque existem provas que me mostram que aquilo é verdade. Então, de acordo com as regras lógicas, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. E sabe quem é mestre no sofisma? Se o sofisma é um raciocínio, uma ideia que se apresenta como verdade, mas na verdade é um engano, quem é o mestre na mentira? O diabo. E ele é mestre em querer mascarar as coisas que ele faz como algo bom. Então, o sofisma nada mais é do que uma mentira fantasiada de verdade. A gente cai nessas verdades do inimigo. Como assim, pastora? Verdades do inimigo? Verdades do inimigo é mentira. São enganos de Satanás contra as nossas vidas. Então é um argumento enganador que parece fazer sentido, mas está errado. A palavra sofisma vem lá dos sofistas, lá antigo, e está interligado o quê? Eram homens estudiosos que ensinavam a como você falar em público para convencer uma plateia. Ou seja, já era usado na política, há muitos milhões de anos atrás. Sabe aquele político enganador que vem com palavras bonitas, que são mentiras, mas que as pessoas caem, que as pessoas acreditam. Por quê? É falado de uma forma tão rebuscada, é mostrado de uma forma tão verdadeira, é apresentado com tanta lógica, que você acaba acreditando que aquilo é verdade. Você nem vai procurar a fonte para saber se aquilo é verdade, porque o que te apresenta parece real, mas o que te é apresentado é só parte de um todo. E quando só parte de um todo te é mostrado, parece que aquilo é verdade. É igual uma conversa. Alguém chega e te conta alguma coisa de alguma briga, de alguma confusão, ela vem e conta parte dela. Aí você fala, não, esse daqui está falando a verdade. O Kelvin que está falando a verdade. Não é o Billy, é o Kelvin que está falando a verdade. Nessa situação, o Kelvin está com a verdade. Porque eu só vi uma parte. O que o Kelvin me apresentou, se apresentou como uma verdade para mim. Ele trouxe uma lógica para aquilo. Então eu acreditei. Mas eu não vi o todo. E é isso, dessa forma, por isso que existe o termo sofistas, que eram esses homens que ensinavam as pessoas a enganar, a trazer mentiras de uma forma que se apresentasse como verdade. E aí 2 Coríntios 10 fala sobre isso, argumento que tenta afastar então o sofisma, trazendo para a realidade, para a sua vida espiritual. Lembra que eu falei que a gente tem mania de fragmentar a nossa vida? Espiritual, financeiro, mas que o carro-chefe da nossa vida é a nossa vida espiritual. Então, quando eu permito que verdades, ou melhor, mentiras fantasiadas de verdade, se tornam verdade dentro de nós, nós deixamos de obedecer a Cristo. Nós permitimos que fortalezas cresçam na nossa mente, no nosso interior, no nosso ser. E isso é o que mais tem acontecido nos últimos dias. Se a gente for acompanhar um pouquinho aí nas mídias, o que tem se levantado de coachings, de mestres, de profetas, de homens ensinando teorias, que você escuta as teorias que eles falam, você fica assim, rapaz, mas isso aí que está falando faz até sentido mesmo. E se você não tomar cuidado, você acredita no que eles estão dizendo. E aí, mas isso é cumprimento da palavra. Sheila, coloca para mim 2 Pedro 2, verso 1. O Senhor nos alertou
que quando chegasse o dia, se levantariam. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. O que é um mestre? O mestre é alguém que ensina algo. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E é o que nós estamos vivendo nesses dias. Falsos mestres, falsos profetas, que têm levantado, Kelvin, teorias sobre a palavra de Deus e têm enganado a igreja. O que nós poderíamos usar, que é uma coisa que está muito comum hoje, nessa atualidade, que muitos coachings, muitos falsos mestres ensinam por aí. Existe até um nome para esse grupo de pessoas, que são os desigrejados. Eles usam de um sofisma, porque eles dizem o seguinte: nós somos o templo, certo? Eu sou a igreja. Então logo, se eu sou a igreja, eu não preciso ir à igreja, Kelvin. E você escuta aquilo, e talvez a princípio você diga: nada a ver isso aí que ele falou. Mas aquilo vai se tornando algo na sua mente. Aquilo começa a virar uma verdade dentro de você. Não, peraí, até que faz sentido o que ele falou. Eu sou a igreja. Se eu sou a igreja, para que eu vou ir na igreja? Eu posso ficar em casa, eu posso cultuar a Deus, eu posso orar na minha casa. Tudo que eu faço na igreja, eu posso fazer na minha casa. Eu não preciso de ir à igreja. Eu tenho Deus no meu coração. Quando eu entro no meu quarto, eu não duvido que você possa ter um relacionamento com Deus na sua casa, porque eu tenho esse relacionamento com Ele, não só na minha casa, no meu trabalho, no meio dos meus amigos. Aleluia! Realmente, não parece verdade essa lógica? Se eu sou a igreja, qual a necessidade de eu estar na igreja? Para que virar crente? Para que ficar enfiado o tempo inteiro dentro da igreja, Pedro? Terça-feira na célula, quinta-feira no ensaio, sexta-feira no culto, sábado na comunhão com a galera, domingo no culto de novo, na oração não sei lá que dia. Mas que tanto precisa ir para a igreja se eu sou a igreja? Aí essa ideia começa a criar uma fortaleza dentro de você. E o que é uma fortaleza? Vamos pensar lá na guerra. Eles levantam o quê? Fortalezas, para impedir que o exército inimigo te ataque. Só que existe um problema nessa fortaleza. Você não levanta uma fortaleza para se proteger do mal, mas para se proteger de pessoas que querem o teu bem. De pessoas que te cercam e dizem: vamos para a igreja, Pedro. Não, precisa para a igreja não. Eu oro na minha casa, eu busco a Deus na minha casa. Pedro, você tem que ver, quando eu entro no meu quarto, eu vou orar, a unção que desce assim, e eu fico incendiado. Eu não preciso ir para a igreja. Se o Pedro não tomar cuidado, o Pedro falou assim: você é doido, rapaz, vou para a igreja não. Estou mal cansado, trabalho a semana inteira, eu sou a igreja, eu vou ficar em casa também. E aí, esse sofisma, ele se levanta dentro de você. Isso é só um exemplo de sofisma. Mas pastora, parece lógico. Então você tem que me provar o contrário. Eu te provo. Por favor, Sheila, Hebreus 10, 25. Essa ideia, essa verdade só desde mim. Eu sou a igreja, eu busco a Deus em casa e pronto, acabou. Aí, a igreja primitiva que estava começando ali, ela me diz o seguinte: não deixemos de congregarmos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aleluia. Sabe por que esse sofisma tem se levantado nos dias de hoje? Porque o dia se aproxima. Aleluia. E quanto mais pessoas estiverem fora da comunhão da igreja,
ela se torna alvo fácil do inimigo. Então a estratégia é afastar, separar para atacar. Pastora, mas tá bom, você falou aí, ali tá falando que não é bom, mas por que não é bom que eu fique fora de congregar? Por que eu preciso? Querido, você já viu acho que é matilha que fala de lobos, né? Matilha? É. Eles andam separados? Não. Sabe por quê? Porque quando um se desgarra da matilha, ele se torna alvo. Sabe por que é importante você estar aqui? Porque quando você se enche, como eu falei pro Pedro, eu estava na minha casa, eu estava cheia, orando, buscando a Deus, e eu me incendiei. Com quem eu vou compartilhar tudo isso? É com meu irmão. Eu vou chegar aqui e vou compartilhar com a Gabi. De repente a Gabi teve um dia difícil, e ela precisa de alguém que seja aquilo que está faltando para ela. Isso é um sofisma que se levanta nas nossas vidas. E hoje, o que mais existe é isso: desigrejados. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Mas é mentira, é uma altivez. Então, começa com uma palavra. Como um sofisma ele se infiltra dentro de nós, Pedro? A primeira coisa, sugestão na mente. O inimigo planta uma sugestão. O que é uma sugestão? É uma ideia. Eu estou usando o exemplo aqui da igreja, mas você começa a pensar em sugestões que talvez o inimigo tenha lançado dentro de você, que se apresenta como verdade, mas não é verdade. Talvez seja: Deus não me ama, porque se Ele me amasse, Ele me livraria, a minha vida seria diferente. Talvez seja: eu nunca vou dar certo na vida, porque tudo que se apresenta para você te prova isso. Isso são sugestões que o inimigo vai lançando na tua mente. Você é fraco, você não é amado, você não precisa de igreja, você não precisa de ninguém, você nunca vai dar certo, a tua família não te ama, os teus amigos não te amam. Eu não sei quais são as ideias que estão na tua mente hoje, mas renda os seus pensamentos ao Senhor, a palavra dele, porque ela vai te dizer se o que você está pensando é verdade ou não. Então a primeira coisa que o inimigo faz é lançar sugestão na tua mente. Então, querido, cuidado com o que você pensa. A sugestão na mente, ela pode vir através de um pensamento ou através de uma palavra lançada para você. Esses dias eu escutei uma pessoa dizendo que o chefe virou para ele e falou assim: você é fraco. E a pessoa escutou aquela palavra e trouxe como verdade para a sua vida: realmente eu sou fraco. Olha só, as evidências me mostram que eu sou fraco. E a pessoa trouxe isso como verdade sobre a tua vida. Então uma palavra foi lançada, uma sugestão. A gente recebe muitas sugestões, mas cabe a nós aceitá-las ou não. Quando são sugestões boas, geralmente a gente descarta. Por quê? Mas quando são coisas ruins, a gente sempre acata. Porque nós somos culturalmente, desde criança, nós evidenciamos o erro. Foi mal na escola? Chama atenção. Foi bem na escola? Fez mais que obrigação. Então o erro, aquilo que não é bom, ele traz mais realidade dentro de você do que algo bom sobre você. Então se alguém diz algo bom sobre você, você não diz assim não. Você não acredita. Mas se alguém diz algo ruim sobre você, você começa a falar: é mesmo, né? Sou fraco mesmo, naquele dia eu caí. Puxa vida, aquele dia era para me ter feito assim, eu fui lá de novo e não aguentei, e pequei, e menti.
e sei lá o que você fez, eu não sei aonde você caiu, e o inimigo diz que você é fraco por causa disso, mas a palavra de Deus diz que você é forte. Essa é a verdade sobre você. Mas a gente acredita o quê? Na mentira. Ou melhor, na verdade fantasiada de mentira. Porque você olha, não, eu sou fraco mesmo, olha só o que eu fiz. Cuidado com a sugestão na mente. Você coloca na sua cabeça por ouvir uma palavra. Existem pensamentos que a gente fala assim, nossa, tive um pensamento do nada. Querido, tem muitos pensamentos que é o diabo falando com você. Do mesmo jeito que Deus fala ao nosso espírito, o diabo ele lança coisas na nossa mente, pensamentos, e você começa a ter um pensamento sobre aquilo. O tempo inteiro você pensa sobre aquilo, e você acha que é algo que você mesmo criou, que você viu uma situação, que você passou por uma situação, e aquele pensamento está em você. Não, é o inimigo falando com você. E a gente dá o quê? Vazão a esse pensamento. E a gente pensa cada vez mais sobre aquilo. E a gente pensa cada vez mais. E eu até notei aqui, esse tipo de pensamento é implantado na nossa mente diariamente por palavras que ouvimos ou por pensamentos que surgem. Eu anotei aqui, peraí, deixa eu achar. Aleluia. Pensamentos são transformados em ações, que geram comportamentos, que geram palavras, que geram atitudes e sentimentos. Então cuidado com o que você pensa. O teu pensamento pode ser o inimigo falando com você, ou você dando vazão a sofismas dentro de você. Aí, uma palavra maravilhosa, que eu amo essa palavra, Provérbios 4:23. Sheila, põe na versão linguagem de hoje, por favor. E aí eu li a versão que eu estou acostumada: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Falei, poxa, realmente, né? A gente tem que guardar o coração. Só que aí eu vi essa versão: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Falei, realmente, se a gente não tomar cuidado com o que a gente pensa, eu falei, mas... Aí me gerou uma curiosidade: por que numa versão está falando sobre tudo que você deve guardar, guarda teu coração, e ali está falando sobre pensamento? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto. E eu descobri uma coisa: que na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre coração, na verdade ela está falando sobre a mente. Quando nós vamos ver a origem da palavra coração em alguns textos da Bíblia, no hebraico original, eu não sei se é essa pronúncia, mas é L-E-V, leve. A palavra dos dias de hoje, no nosso vocabulário, que mais se aproxima dessa palavra hebraica é a psique. O que é a psique? É a alma, espírito, a mente. É a sede da nossa alma. É o nosso interior. Então, quando a palavra de Deus fala sobre coração, em algumas vezes, ela está falando sobre a nossa psique, sobre a sede da nossa alma, e ela se processa na nossa mente. Quando a gente fala de coração, a gente geralmente leva a sentimentos, mas o sentimento acontece depois que é processado um pensamento. Então eu penso sobre aquilo, eu vivencio aquilo e eu gero um sentimento. Então quando a palavra de Deus fala sobre coração, ela está falando sobre a mente, sobre o seu interior, sobre aquilo que você processa dentro do teu interior. Pastora, prova o que você está me dizendo. Marcos 7:21, por favor, Sheila. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultério. Então está dizendo que dentro do coração, dentro do interior, da mente, daquilo que a pessoa pensa sobre a sua vida. Coloca para mim Lucas 6:45. Aleluia. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o
mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui não está falando sobre tirar o sentimento, está falando sobre a sede da nossa vida, o que dá as fontes da vida, o que eu tiro de dentro de mim. Se eu sou um homem bom, eu tiro coisas boas. Se eu sou um homem mau, eu tiro coisas maus. Pensamentos, atitudes, palavras. A boca fala do que o coração está cheio, do que a mente está cheia. Tua mente está cheia de negativismo. Eu não cresço, eu não prospero, tudo na minha vida dá errado. Você fala isso porque a tua mente está cheia disso. Porque talvez algum dia alguma situação aconteceu na tua vida e alguém te disse isso. Você não vai prosperar. Esse sofisma cresceu dentro de você. E você continuou pensando sobre isso, até que isso se tornou o quê? Uma voz. Esse pensamento gerou uma voz. E essa voz não é uma voz da verdade. Porque não é isso que Deus diz sobre mim e sobre você. Eu não estou aqui pregando positividade, apesar de que a Bíblia diz que nós devemos ser assim. O cristão, a pessoa que tem fé, ela é uma pessoa positiva. Positividade para mim é ter fé. A pessoa positiva, ela acredita que mesmo que tudo está mal, é positivo. O que é isso, gente? É fé. Aleluia. Certo? Então, coloca para mim também Mateus 15, 18, Sheila. Então eu entendo que o coração, quando a Bíblia fala sobre o coração, ele está falando sobre a mente. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, mesma coisa que está o primeiro versículo que eu li. Então é da nossa mente que saem todas essas coisas. Esses sofismas, essas mentiras fantasiadas de verdade que você tem acreditado ao longo da tua vida. Existem coisas dentro da sede da tua alma, do teu interior, da tua psique, da tua alma, do teu espírito, da tua mente, que tem se tornado verdade. Você diz, eu sou assim mesmo. Não, Deus te criou para ser diferente do que você acredita que é. Deus, aleluia. E isso gera um pensamento limitante. Eu faço um curso lá pela escola de inteligência emocional, e ela fala sobre pensamento limitante. O pensamento limitante, que é uma ideia que você tem sobre você ou sobre uma situação, que é um sofisma, que você acredita ser verdade, e por acreditar que aquilo é verdade, eu me limito àquilo. Então eu acredito, por exemplo, que eu não vou vencer na vida. Então o seu cérebro, ele identifica isso, e aquele pensamento se torna um pensamento limitante. Porque se você já acredita, se aquilo já é verdade dentro de você, você não tenta começar nada. Porque você sabe que na sua cabeça, como aquilo é verdade para você, que se você começar aquilo não vai dar certo. Porque esse pensamento, esse sofisma, faz você se limitar àquilo, àquela verdade, que não é verdade. E você, eu sou assim. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou continuar assim. Essa sou eu. Não! Esse não é você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23: tome cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Agora para pensar. Se a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, o que você está pensando? Eu fiquei preocupada. Falei, Senhor, se o meu pensamento dirige a minha vida, o que eu tenho pensado tem dirigido a minha vida para o sucesso ou para o fracasso? Cuidado com o que você pensa.
Cuidado com as ideias, com os raciocínios que o inimigo está colocando sobre a tua mente. Cuidado. Ele lança sugestão. Essas sugestões levantam fortalezas. O que são essas fortalezas? Nada mais é do que a psicologia diz: pensamentos limitantes. São fortalezas que me impedem. Então alguém diz: é importante sim que você vá à igreja, mas a tua fortaleza diz: não é não. Porque se eu sou a igreja, eu não preciso de ir à igreja. Alguém diz: Jesus te ama. Você diz: ele não me ama não. Porque se ele me amasse, a minha vida não estava assim. Fortalezas que foram se levantando por conta de pensamentos limitantes. Provérbios 23, 7 diz assim: você é o que você acredita. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem imagina na sua alma, o que você acredita sobre você é o que você é. Se você acredita que você é um fracasso, dói, né? O que você acredita sobre você? O que você pensa sobre você? Quais são os pensamentos que te rodeiam? Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você acredita ser verdade. É mentira. Renda a tua mente, o teu interior, o teu coração. A palavra de Deus, ela vai te revelar a verdade sobre você. Aleluia. Se os meus pensamentos dirigem a minha vida, se eu penso sobre Deus, se eu penso sobre a minha vida em Deus, se eu rendo a minha mente, o meu coração, a minha vida a Deus, quem dirige a minha vida? Ele. E se Ele dirige a minha vida, não há chance para o fracasso. Pastora, eu estou pensando, eu acredito em algo sobre a minha vida. Não sei sobre a minha vida financeira, sobre a minha vida familiar, sobre a minha vida ministerial. Eu acredito em algo, querido. Renda esse pensamento ao Senhor. Aleluia. Renda esse pensamento ao Senhor, para você saber se é verdade ou não. Não ande mais nas mentiras de Satanás. Não acredite mais nas falsas verdades que tem te levado à ruína, que tem te limitado. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o interior da tua alma. Guarde a tua psique, o teu coração, a tua mente, porque dela procedem as fontes da vida. Agora, como eu identifico isso? Querido, sabe como você identifica sofisma? A primeira coisa, pastora, da onde você tirou essas coisas? Da minha experiência, como eu venci, como eu enxerguei esse sofisma na minha vida, que me derrubou semana passada, retrasada, sei lá. Como que você identificou? Primeira coisa, comunhão entre os irmãos. Aleluia. Sabe por quê? Que a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é tirar da igreja para você não ter mais comunhão. Sabe por quê? Porque quando uma ideia sofista vem de encontro com a minha vida, quem está do meu lado, os meus amigos, o meu esposo, os meus irmãos em Cristo. Porque quando a gente está na comunhão, a gente compartilha. A gente acaba falando sobre o que a gente sente, sobre o que a gente pensa. Às vezes mesmo sem perceber, você fala alguma coisa. Aí o Pedro fala um negócio, a Amanda fala: oxe, nada a ver isso aí. Nada a ver. Meu, tira essa ideia da sua cabeça, essa ideia de Deus não. Aí o Pedro fala assim: é mesmo, né? Parecia que tinha lógica. A Amanda implanta uma sugestão boa e o inimigo implanta uma sugestão ruim.
Se o Pedro está sozinho, só vai ter a sugestão ruim batendo na tua porta dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Se eu estou na comunhão com os meus irmãos, eles me alertam. Não, isso aí não é verdade. Talvez você não compartilhe. Existem pensamentos que nós temos, que nós não temos coragem nem de compartilhar, que nós pensamos sobre nós, que é tão ruim, que a gente não tem coragem de compartilhar com ninguém. Que você pensa dentro do teu ser, e às vezes você fala: como eu posso ser tão ruim desse jeito? Você pensa sobre isso. É um sentimento que você guarda para você, e você conversa com esse sentimento, querido. Quando você conversa com esse sentimento, você acha que você está conversando com você mesmo. Mentira, você está conversando com Satanás. É ele que está dialogando ali dentro de você. Você é ruim mesmo. Olha o que você fez. Você é isso mesmo. Não acho que esses pensamentos que você tem é você conversando com o seu eu interior. Não. Quando você conversa com o teu eu interior e é guiado pelo Espírito Santo de Deus, existe mudança, existe transformação. Aleluia! E aí você fica com aquilo, com aquele pensamento. E às vezes você não fala para ninguém, mas às vezes você está numa situação com seus irmãos e você está dentro de você, sei lá, de repente falando: Deus não me ama, Deus não me ama, Deus não me ama. Por mais que você cante aqui na igreja: Deus me ama, mas dentro de você está: Ele não me ama, porque se Ele me amasse, minha vida não estava assim. Deus não me ama, porque se Ele me amasse, eu não estaria passando por essa situação, eu não estaria em sofrimento. Aí alguém chega para você e diz: Laurete, Deus te ama. Aí a Laurete fala dentro dela: será mesmo? Porque existe uma fortaleza. Aí a Marley chega na Laurete e fala assim: Laurete, Deus te ama. Aí a Laurete começa a duvidar daquele sentimento de que Deus não ama ela. Poxa, a pastora falou, a Marley falou, vai que Deus me ama mesmo. Você entende? Que as pessoas vão dizendo algo e aquilo vai se tornando verdade. Uma vez eu até compartilhei com o Billy uma frase que eu vi, não sei se você lembra, que muitas vezes mentiras repetidas se tornam verdades absolutas. Esse é o sofisma. Mentiras repetidas. Então você vai repetindo, aquilo se torna uma verdade absoluta. Mas eu quero te dizer que verdades repetidas podem trazer transformação na vida de alguém. Ele vem com esse pensamento: eu nunca vou vencer. Aí alguém diz em mim: você é vencedor. A Bíblia diz que nós somos filhos amados. Então você é amado. A Bíblia diz que você é forte. Deus diz que entregou o único Filho em favor das nossas vidas. Então é porque Ele te ama. E você começa a dizer verdades de Deus. Então a comunhão entre os irmãos, eu identifico. Sabe por quê? Porque no meu dia mal, quando o sofisma estava na minha mente, eu disse para o meu esposo: eu não oro mais sobre essa área, porque nem eu acredito mais que vai acontecer. E ele me disse: não, eu acredito que vai acontecer. Eu disse: eu não tenho mais forças para orar sobre isso, porque o que se apresenta para mim é que nada contribui para que isso aconteça. O inimigo plantou uma mentira dentro de mim e me deu um raciocínio lógico de que aquilo era verdade, mas é mentira, porque o Senhor me fez uma promessa. Ele fez uma promessa para você e Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Se o Senhor te fez uma promessa e você está desacreditando dessa promessa, isso vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Não deixe o inimigo mais plantar mentiras dentro de você.
Eu disse: Senhor, mas eu não vejo como. Eu tenho fé que o Senhor pode fazer, mas tudo ao meu redor me diz ao contrário. Eu usei, Kelvin, a minha lógica, mas eu não entendi que as minhas armas não são carnais. Eu não posso lutar com o que os meus olhos carnais podem enxergar. Eu tenho que lutar com os olhos da fé, com aquilo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo que vai acontecer. O Senhor te fez uma promessa, e talvez você diz: eu não consigo mais orar por essa promessa. Eu não aguento mais esperar, Senhor. Eu estou cansada de esperar. Eu não tenho mais força para orar sobre isso. Quando eu penso sobre isso, Senhor, eu já entro em desespero. Sabe por quê? Existe um sofisma, existe uma fortaleza, existe uma altivez de conhecimento, que é o que diz em 2 Coríntios. Coloca para mim de novo lá. Porque embora andamos na carne, não militamos, ou seja, não devemos lutar com a carne. Então eu vejo uma situação difícil, vejo algo, uma promessa que não está se cumprindo, e eu coloco na minha cabeça que parece que não vai dar certo mesmo. Talvez Deus se enganou, talvez eu entendi errado, talvez quem profetizou da boca para fora. Você começa a criar lógicas para que aquilo não seja verdade. Você começa a dizer: não, talvez eu entendi errado, talvez não é isso que Deus tem para mim. Talvez, e você começa talvez, porque você está lutando com armas carnais. Não é com armas carnais. Nós não militamos, nós não guerreamos com a força dos nossos braços. Nós militamos, nós lutamos com as armas de guerra. Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Próximo, Sheila. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas do nosso exército, da nossa força, não são carnais. Não são carnais. E sim poderosas em Deus. Lembra que eu falei que o sofisma, ele levanta fortalezas? O que destrói fortaleza? As armas poderosas em Deus. O que é uma arma de guerra? A primeira coisa eu tinha dito lá para vencer o sofisma é a comunhão entre os irmãos. A segunda coisa, não quer dizer que um é mais importante que o outro. É um conjunto, não tem primeiro, segundo, terceiro lugar, é um combo. Mas a segunda coisa que eu listo aqui para vocês é a oração. Oração é uma arma de guerra. A gente fala arma de guerra, a gente pensa o quê? Um fuzil, uma arma poderosa. A gente quer lutar com essas armas. Tem dia que a gente quer metralhadora nos problemas, em tudo. Tem dia que a gente fala: eu quero sumir. Mas a nossa arma é a oração. É na oração que a gente vence as guerras. É na oração que a gente alcança territórios. É na oração que a gente abate o inimigo. É na oração. Aí eu te pergunto: o que você está fazendo? Não está vindo para a oração e quer ganhar a guerra. Está lutando com armas carnais. Não, eu tenho que trabalhar mais, porque eu não estou tendo dinheiro, então eu tenho que trabalhar mais. Está lutando. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar não, querido. Você tem que trabalhar. Mas quando você diz: eu não posso ir para a oração porque eu tenho que trabalhar mais, você está lutando com armas carnais, não com armas que são poderosas em Deus para destruir as fortalezas.
Aí você não vem para oração. Eu observei uma coisa nessas 2 últimas semanas na oração na igreja. Nós tivemos uma oração aqui, o Clóvis, o Billy, o Kelvin, acho que estavam aqui na terça-feira. E o Senhor falou que a guerra estava se levantando. Não foi, Kelvin? Mas que era para a gente orar. Então eu entendo que a oração é uma arma de guerra. E sabe o que aconteceu? A guerra ficou travada. Você acha que só você está passando luta aí. Mas nós estamos na liderança. Algumas pessoas compartilham. Existem pessoas que a gente não sabe porque não compartilha. Aí fica sozinho na guerra. Sozinho não, porque Deus está com você. Mas é importante que os irmãos estejam com você em oração. Mas a gente está na liderança, a gente sabe que cada um aqui nos últimos dias, ainda mais, de uma forma mais intensa, estão enfrentando guerras. Começando por mim. Começando pela liderança. Guerra travada. Guerra travada. Nas 2 últimas semanas eu observei isso. Mas sabe o que eu observei também nas últimas 2 semanas? Que as orações aqui durante a semana estão incendiadas. Nessas 2 últimas semanas as orações estão diferentes. Tá ou não tá? Quem vem na oração responde pra mim. Não tá diferente? Amém. Sabe o que é isso? São as armas da nossa milícia. A nossa milícia não é terrena, ela é celestial. Então quando você está aqui orando, guerreando, existe um exército se levantando para enfrentar as tuas dificuldades. Mas é preciso que você venha orar, irmãos. Eu não estou falando isso aqui para chamar a tua atenção, não, para pegar o seu pé, mas é para te encorajar a orar. Ah, pastora, mas eu oro em casa. Mas tem uma coisa diferente aqui. É uma oração em união para vencer as guerras. Vem para oração. Mas se você vir, não fica sentado de braços cruzados, não. Ora de verdade. Clama, entre em guerra. Se joga no chão, rola, não sei. Se entrega na oração. Aleluia. Porque a oração é uma arma poderosa contra as guerras que se levantam. Aleluia, Jesus. E a palavra diz o quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então se existe uma mentira que está implantada dentro do teu ser, eu quero dizer que você vence pela comunhão entre os irmãos, pela oração, anulando. Você viu que primeiro fala que é anulando? Não, primeiro fala que é destruindo a fortaleza. Como eu tiro o sofisma? Primeiro eu preciso derrubar a fortaleza que se levantou. A fortaleza cai, anulando nos sofismas. A fortaleza cai, a verdade de Deus entra e as mentiras de Satanás saem. Aleluia. Qual é outra coisa, pastora, que me ajuda a vencer o sofisma ou a identificar o sofisma? A palavra. Sheila, coloca para mim João 8:32. Se o sofisma é uma verdade, ou melhor, é uma mentira fantasiada de verdade, eu preciso combater ela com a verdadeira verdade. Nossa, que redundante, mas é isso mesmo. E quem é a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é a palavra dele sobre você. Ele é a verdade. E se eu conhecer a verdade, ela vai me libertar dessa mentira de Satanás sobre a minha vida. E conhecereis a verdade, e a verdade me libertarás. Se eu conhecer a Jesus, nenhuma mentira que se levanta, ela vai permanecer. É onde eu digo como Deus é maravilhoso, porque Ele estava me alertando. Tem sofisma aí, filha. Tem sofisma aí. Sabe o que é isso? É a verdade dele adentrando o meu ser, a minha alma, a sede do meu interior, e dizendo:
É como se fosse um sinal de alerta. O Espírito Santo de Deus, ele é como um sinal talvez de incêndio. Quando tem foco de que alguma coisa está errada, ele começa a apitar. Tava na minha cabeça assim, sofisma. E eu, nossa, que legal, Deus está me dando uma palavra para pregar, sofisma, vou pregar sobre, nossa, que tema divertido, que tema legal, que tema maravilhoso. Minha filha, é para você mesmo. Presta atenção no que Deus está te falando. E se Ele permitiu que eu compartilhasse com você, é porque existe sofisma na tua vida também. Mas assim como Ele me alertou, e me limpou, e me livrou, e destruiu, e anulou a fortaleza e o sofisma na minha vida, Ele vai fazer na tua vida hoje, em nome de Jesus. Por que eu tenho que identificar o sofisma? Porque o sofisma me impede de ter uma mente cativa à obediência a Cristo. Cadê o próximo verso? 2 Coríntios 2, 10. 10 melhor. Volta 1, Sheila, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais e poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando no sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Sabe o que acontece com uma pessoa que está cheia de sofisma? Primeiro, existe uma fortaleza dentro dela. Existe uma mentira e existe uma altivez. Que altivez? Alguém vai falar para você alguma coisa ou a palavra, você contra-argumenta. É o que eu estava falando, não, mas isso não é verdade por causa disso. Gente, vai conversar com alguém que está com a lavagem cerebral na cabeça aí dos tal dos coaching por aí. Talvez existam coaches abençoados, homens de Deus, não sei, eu não conheço nenhum, mas pode existir, tá, gente? Mas esses que tem essas teorias aí, sabe? Que tira o povo de dentro da igreja. Pra mim já começou errado. Já não quero nem ouvir o que tem para dizer. Porque já foi contrário à palavra de Deus. Então, já não traz vida para mim. Já não tem proveito para mim. Então, já descarta. Mas o que eles têm muito? Altivez. Eu conheço. Eu estudo. Eu sei. Eu posso. Eu aconteço. Olha como a minha vida é. O que eles mostram? Riqueza, poder. O que atrai essas pessoas? Riqueza, poder, altivez. Mas a palavra está dizendo o quê? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento. Olha o que a gente começou a falar lá do começo, para a gente tomar cuidado com o pensamento, porque o nosso pensamento deve estar cativo à obediência de Cristo. Então que nessa manhã você entenda essa palavra realmente, que se torne verdade dentro do seu coração, para que você não seja mais enganado pelo inimigo com essas verdades mentirosas, com essas coisas que se apresentam na sua vida e que tem te trago morte. Querido, se não tem trago vida sobre você, comece a desconfiar dessas coisas. Comece a desconfiar. E vida não é riqueza, não é poder, porque o Evangelho de Cristo era simplicidade. Eu não disse pobreza, eu disse simplicidade. O Evangelho de Deus, de Cristo, aqui na terra, ele foi poderoso. Mas o Evangelho de Cristo é simples. Cuidado com palavras muito rebuscadas, né? Com aquela eloquência. O que os sofistas faziam naquela época era usar o que os políticos usam, palavras bonitas. Não estou dizendo que o cristão é aquele que fala em nome de Deus, que ele vai falar tudo errado, que ele vai falar feio. Quando eu digo que Jesus morreu na cruz por amor à minha vida, existe beleza maior do que essa frase? Glória a Deus.
Eu não preciso dizer isso. Eu não preciso convencer você com palavras bonitas, Kelvin, de que Ele te ama. Basta eu dizer, Ele morreu na cruz por você. Aleluia. Agora o inimigo, para te contar verdades, ele precisa usar palavras bonitas, porque é mentira. Eu não preciso enfeitar o pavão quando é verdade. Aleluia. Eu não preciso rebuscar. Eu não preciso fantasiar. Eu não preciso pôr flores, porque a verdade, ela é simples. É ela e pronto, acabou. Aleluia. Você entende isso? Quero que você se coloque de pé. Eu vou fazer uma oração rápida. Eu quero que você renda a tua mente ao Senhor. Assim como diz lá em Romanos, que nós devemos renovar a nossa mente. Gente, esse versículo é maravilhoso. Eu uso ele frequentemente na minha vida. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com os falsos profetas. Porque os falsos mestres, os falsos profetas lançam palavras para atrair as vidas, oferecendo poder, oferecendo riqueza. Mas o Senhor está te oferecendo uma vida nova. Aleluia, Jesus. Uma vida abundante. Ele está te oferecendo um reino. Ele está te oferecendo algo grandioso. Eu quero que você comece a fazer uma reflexão, fechar os seus olhos. Esqueça do irmão que está do lado, atrás. Agora é você e Deus. Eu quero que você comece a refletir sobre os seus pensamentos. Eu quero que você comece a pensar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. E Ele vai revelar a você quais são os sofismas que tem dominado o teu interior, Aleluia, Jesus. que tem te trago destruição. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aonde estão os sofismas na minha vida? Aonde estão, Senhor? Comece a perguntar para Ele. Ele vai revelar no teu coração quais foram as fortalezas que se levantaram. Qual é a altivez que me leva contra ao conhecimento da verdade da tua palavra? Quais são as mentiras que se tornaram verdade dentro do meu ser? Comece a orar. Espírito Santo de Deus, eu te clamo nesta manhã, para que o Senhor vá de encontro aos corações, para que o Senhor vá de encontro com cada vida que aqui está, Senhor. Pai, que elas não saiam daqui nesta manhã com sofismas, mas que elas sejam libertas no teu interior, ó Pai, para que elas fluam. Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, ó Pai. Clamamos porque nós entendemos que a oração é uma arma de guerra. E nós precisamos militar. Nós precisamos lutar com as tuas armas, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, se os nossos pensamentos dirigem a nossa vida, como a nossa vida tem sido dirigida? Quais têm sido os nossos pensamentos? Comece a colocar no altar do Senhor os seus pensamentos. Aqueles pensamentos mais obscuros, aquele que você não tem coragem de dizer para ninguém. Começa a colocar ele no altar do Senhor. Deixa lá. Deixa no altar do Senhor esses pensamentos. Aleluia. Deixa no altar do Senhor esses pensamentos que te limitam. Deixa lá. Deixa lá. Deixa lá. Deixa a verdade entrar em seu coração. Oh, recalabasterebian de candaramanai. Oh, recalabasterebian de candaramanai. Oh, Santo. Aleluia. Santo. Oh,
acredito que sou, e eu acredito que eu sou filha amada e escolhida por Deus. Aleluia. Com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Santo Deus, Do aleluia. começo, preste atenção. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Adora Ele enquanto você adora Ele. Todo sofisma, toda mentira de Satanás, ela cai por terra em nome de Jesus. Lude com as armas que o Senhor te deu, e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Todas as vezes que o inimigo diz que você era um perdedor, eu quero te dizer que é mentira. Porque o nosso Deus é vencedor. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Ele está conosco, Ele nos faz vencedor em meio às tribulações. Oh, aleluia! Oh, Santo! Aleluia! O inferno não vai prevalecer contra a tua vida. Oh! E nada irá me impedir. Nada vai te impedir. Eu te amo. Não existe nenhum pensamento limitante que não possa ser quebrado pela verdade de Cristo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Senhor, traga vida para as promessas que o Senhor fez na vida dos teus filhos. Traga vida, Pai, para aquilo que eles não acreditam mais. Pai, as mentiras de Satanás foram se repetindo dia após dia na vida dos teus filhos e se tornaram verdades dentro do ser, mas nós clamamos que o Senhor é vitorioso. Aleluia! Vitorioso és, na tempestade está. Se teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é vitorioso. Ele é vitorioso. E se você é filho dele, você também é vitorioso. Essa é a verdade de Deus sobre você. Não importa se você está na tempestade, o que a Bíblia me diz:
estava no barco. Ele estava no barco. O inimigo diz que você está sozinho no barco, que você está sozinho nessa tempestade. Mas a Bíblia me diz que no meio da tempestade ele estava dentro do barco. A Bíblia me diz que ele cessa a tempestade. Ele é o dono do tempo, ele é o dono das estações. Ele dá uma voz de comando e ele cessa a tempestade. Essa é a verdade. O nome dele é imutável. As pessoas podem dizer: onde está o teu Deus? As pessoas podem dizer: onde está o teu Deus quando você estava sofrendo? Eu digo que ele é imutável, ele permanece o mesmo. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Você é vitorioso. Na tempestade está seu nome infalível. Sabe por que o nome dele é infalível? Porque quando eu digo em nome de Jesus, você vai vencer. O nome dele é poderoso. O nome dele é infalível. Não importa a adversidade, não importa a situação, não importa o vento, não importa o que se apresentou, não importa aonde você caiu. Importa que o nome dele é infalível. E se você clamar pelo nome dele hoje, ele vai destruir toda a fortaleza. Glorioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Glorioso és, glorioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso és, grandioso és. Aleluia. Aplauda o Senhor. Que nunca mais essas mentiras de Satanás virem verdade dentro do teu ser. E que o Senhor te entregou o Espírito Santo, que te convence de todo o mau caminho. E Ele está com você. O Espírito Santo de Deus está com você. Peça para Ele. Fala: Espírito Santo, não deixa eu cair mais. Não deixa mais eu cair nessas mentiras.